O livre exercício de cultos religiosos e a liberdade de crença são realidades protegidas pela Constituição Federal. Mesmo assim, casos de desrespeito e ataques a praticantes de religiões de matriz africana têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. O registro de ocorrências sobre intolerância religiosa feitas ao Disque 100 cresceu. Em 2018, foram registradas 615 denúncias. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de 140,3%. Em Brasília, uma lei que entrou em vigor no mês de janeiro pune esse tipo de prática e cria o Programa Distrital de Combate ao Racismo Religioso. Sobre o assunto, eu converso agora com o autor dessa lei, o deputado distrital Fábio Félix. Deputado, primeiro agradeço por vir aqui aos estúdios da TV Senado participar da Cidadania e já começo lhe fazendo a pergunta que tem que abrir um programa como esse. Por que tem aumentado tanto a intolerância religiosa no Brasil? Na sua visão, pessoal? Primeiro, agradeço o convite para estar aqui com vocês, tratando de um tema de muita relevância, a importância, o aumento de 140% nas denúncias já mostra a necessidade do debate público sobre essa temática. Eu acho que tem dois elementos que a gente precisa analisar de cara em relação a esse aumento. Primeiro, porque, de fato, com um certo crescimento do extremismo no Brasil, várias intolerâncias, preconceitos e discriminações têm se aflorado e, muitas vezes, de forma mais violenta. A gente tem recebido na Câmara Legislativa do DF e a gente percebe no Brasil um aumento a ataques a terreiros de candomblé e umbanda, e as religiões de matriz africana são um alvo prioritário, porque elas têm sido também alvo de um discurso de demonização, desqualificação dos seus rituais, das suas práticas religiosas. Então, eu acho que elas são alvo prioritário desse tipo de discriminação e tem um vínculo com uma outra questão que é fundamental no Brasil, que é a questão do racismo. É uma questão estrutural, que estrutura todas as relações sociais. Nós estamos falando de religiões de matriz africana, das religiões dos povos negros que foram escravizados, torturados no Brasil, secundarizados, excluídos do mercado formal de trabalho, da educação, ao longo de séculos nesse país. Então, a gente está falando que isso ele qualifica ainda mais o tipo de intolerância que esse público, esse segmento é alvo. Por isso, até, eles têm sido chamados hoje não de intolerância religiosa em si, também, mas também racismo religioso, porque eu acho que caracteriza mais o que tem acontecido. Eu acho que esse é um elemento. O segundo elemento é o aumento das denúncias, porque o aumento ocorre porque existem mais fluxos para que as denúncias aconteçam, e me parece que tem um contexto de confiabilidade maior nas instituições como o Disque 100. A consequência que a denúncia vai ter por conta de gestores que hoje assumem essas posições e encargos do Poder Executivo. Então, aumenta pelo extremismo os casos de intolerância religiosa e racismo religioso e, por outro lado, também aumenta a confiabilidade de que a denúncia possa ter alguma consequência. Então, agora as pessoas denunciam. As pessoas, normalmente, as vítimas, elas, pelo que o senhor está falando, até para ficar mais claro, elas tinham até certo receio de não serem entendidas, não serem acolhidas pelo poder público, é isso? Exato. A demonização, a satanização das religiões de matriz africana é algo que está enraizado na cultura de algumas religiões cristãs. Então, para enaltecer as religiões cristãs ou outras religiosidades, o discurso proferido é que aquelas religiões praticadas, elas são do mal, elas nasceram da África, elas são bruxaria, elas são magia. É um discurso que é proferido desde a nossa infância dentro da igreja. Eu nasci em igreja evangélica, por exemplo, tenho amigos que nasceram em outras religiosidades e sempre ouviram esse discurso. Então, essa satanização, ela é como se, em alguns contextos, servisse como liberação para que se possa praticar o ódio, o ataque, a discriminação, o preconceito às religiões de matriz africana. E isso nos traz, inclusive, o desafio de como vamos fazer o enfrentamento. É isso que eu ia perguntar. Vamos começar primeiro pelo enfrentamento legal. Desde janeiro, aqui no Distrito Federal, tem uma lei de sua autoria que já está em vigor e que torna crime, de fato, esse tipo de conduta. Explica um pouquinho como funciona essa lei. Na verdade, é uma lei que tem dois aspectos. O primeiro, ele é um tanto quanto pedagógico, dá diretrizes para a criação de uma política pública de enfrentamento ao racismo religioso no âmbito do Distrito Federal. Então, a gente precisa debater isso na escola,
A gente precisa desmistificar o que são as religiões de matriz africana, a sua história de resistência. A criança e o adolescente precisam entender isso, porque todo mundo tem acesso a religiosidades de outras matrizes, mas não de matriz africana. Então a gente precisa debater isso em todas as políticas públicas e criar uma cultura do respeito. E, por outro lado, é uma lei que pune administrativamente o racismo religioso. A gente não pode legislar sobre direito penal, porque é o âmbito distrital, mas a gente cria punições administrativas, seja para servidores públicos, seja para pessoas físicas, pessoas jurídicas, estabelecimentos comerciais. Por que estabelecimentos comerciais? Às vezes a pessoa senta num restaurante e ela pode sofrer discriminação porque está usando as vestimentas típicas das religiões de matriz africana. Então, ela está com véu, ela está com outras vestimentas e vai sofrer ali algum tipo de discriminação. O estabelecimento tem que se responsabilizar. Tem que dizer, olha, esse lugar aqui é um lugar livre de preconceito. Então, administrativamente, a gente consegue fazer algumas punições que vão ajudando a criar uma nova cultura. O servidor público, por exemplo, que cometer esse tipo de discriminação em qualquer órgão público, deve responder procedimento administrativo, está previsto na legislação. Então, a gente tenta caminhar nos dois sentidos. Por um lado, dando diretrizes para uma política preventiva, porque a gente sabe que é uma questão, infelizmente, cultural, tanto a questão do racismo é uma questão estrutural que nós temos combatido com uma perspectiva constitucional. O enfrentamento ao racismo é uma missão constitucional hoje nesse país, porque há pouco mais de 130 anos nós tínhamos o povo negro sendo escravizado e torturado como norma nesse país. Então, a gente precisa dizer que isso não é tolerável e que nenhum tipo de discriminação é tolerável. Quanto às religiosidades que vêm do povo negro, que são as religiosidades de matriz africana. Então, nós precisamos combater de forma cultural e dar diretrizes, prevenção. Falar sobre isso é importante, porque são temas que a gente não fala, né? A gente não fala dessa cultura do ódio que é promovida, provocada todos os dias contra as religiões de matriz africana. Então, precisa colocar, tirar isso debaixo do tapete, falar sobre esse assunto, porque é falando sobre isso que a gente gera reflexão. Gera reflexão no evangélico, no católico, no muçulmano, no ateu. Todo mundo precisa pensar como a gente constrói uma sociedade que seja da tolerância, do respeito a toda a comunidade e todas as expressões religiosas. E, por outro lado, tem gente que, infelizmente, continua cometendo atos de violência, atos de discriminação. Nós já tivemos ataques a terreiros, ataques muito duros a terreiros, tocando fogo em terreiros, violência contra as pessoas, demissão de pessoas que têm que trabalhar no período específico da religiosidade com vestimentas e são demitidas do local de trabalho. Então tem que ter punição. Por isso a nossa lei prevê aí as duas vertentes de atuação. Ela anda junto, então, porque desde o ano passado, com a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, o Brasil já considera crime o racismo religioso, vamos tratar assim para ficar mais claro. Sim. Então, a sua lei, ela reforça isso com punições em outras esferas, e isso é importante. Falamos disso, o senhor já explicou bem, deputado. Vamos explicar como funcionaria o programa que educa a sociedade para que aprenda a respeitar, porque, na verdade, é uma questão de aprender a respeitar a religiosidade alheia, a religiosidade do outro. Seria, por exemplo, algo na esfera da Secretaria Distrital de Educação, mudar a disciplina de ensino religioso para prever todas as religiões, em especial as de matriz africana, para quebrar mesmo esse paradigma? Com certeza, nós precisamos fazer a inclusão de conteúdos transversais no âmbito da escola. Então, isso é fundamental. A gente já tem diretrizes no nosso país previstas na LDB de debate de direitos humanos na escola. A gente parte de um pressuposto, tem muita gente hoje querendo silenciar a voz autônoma, independente dos nossos professores e professoras. Mas a gente parte de um pressuposto, lá do artigo 227 da Constituição, que a criança e o adolescente são responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, a criança e o adolescente não é propriedade da família, mas ela é uma responsabilidade compartilhada desses três atores. E por isso o Estado cumpre um papel fundamental de promoção da igualdade e dos direitos humanos. E aí, uma das políticas públicas que o Estado mais tem contato com a criança e o adolescente é a escola, é a educação. Então, além de todos os conteúdos que a gente já tem na escola, conteúdos transversais de promoção da igualdade religiosa, da equidade religiosa, do enfrentamento à discriminação, é fundamental. Então, a gente tem que falar sobre esse tema, a gente tem que entender e acolher outras expressões religiosas. Então, a gente recebe denúncias no DF da criança que está com o adolescente com alguma vestimenta, né, com uma guia
dentro da escola e sofre preconceito. Ah, mas estão iniciando uma criança no candomblé, uma criança não teve opção de escolha. Pois alguma criança deixa de ir na igreja evangélica, deixa de ser batizada na igreja católica por discussão de escolha nenhuma. Porque as famílias geralmente que fazem a orientação religiosa das crianças, as crianças lá na adolescência, na juventude, que vão fazer suas escolhas religiosas. Então a gente não pode ter dois pesos, duas medidas, né? E dessa forma tratar com uma perspectiva discriminatória as religiões de matriz africana, de forma alguma. Isso é racismo religioso. Então falar do tema é fundamental, sempre, porque no Brasil também, a gente de alguma forma criou, ao longo do século XX especialmente, uma lógica que é o mito da democracia racial. Como se pelo fato de sermos um país muito miscigenado, um país da cultura do carnaval, usando uma série desses argumentos, dizendo que não há racismo no Brasil. Ah, porque é um país que é muito diverso. Não é o caso. O Brasil é um país extremamente racista, sim, excludente para a população negra, e isso tem um impacto enorme nas expressões religiosas da população negra. Então, essas diretrizes. Mas, além da educação, isso tem que acontecer em todos os contextos. Tem que ter orientação e formação na segurança pública. Então, as diretrizes têm que chegar lá no curso de formação dos policiais militares, dos policiais civis, para entenderem sobre o assunto, como é que eles vão combater o racismo religioso, se eles também não compreendem que aquilo é crime. Se eles não conseguem ver que aquela discriminação ela é muito ruim para a sociedade. Então, tem que ter formação na segurança pública, tem que ter orientação na saúde. Uma pessoa não pode ser atendida de forma discriminatória na saúde quando chega lá. Então, tem que ter orientação para os profissionais da saúde. Enfim, isso tem que ter um enraizamento em diversas políticas públicas. Tem que ter promoção desses temas e orientação por parte do poder público para que isso aconteça. E aí isso entra no Poder Judiciário, todo o sistema de justiça, porque os casos de racismo religioso vão chegar lá. Como você falou, já é crime no Brasil o racismo. E como vão julgar os nossos juízes? Como vão se posicionar os nossos promotores, defensoras e defensores públicos? A gente precisa ter orientação. Todo mundo precisa ter subsídio disso e saber fazer o distanciamento das suas próprias convicções religiosas daquilo que é a legislação brasileira. Como foi isso na prática para fazer com que o projeto de lei fosse aprovado e depois se tornasse lei, né? Porque a gente tem isso do Congresso Nacional e, claro, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma grande bancada evangélica, que representa um grupo que geralmente se coloca radicalmente contra as religiões de matriz africana. Como foi esse movimento de tentar estabelecer esse respeito e essa tolerância? Eu acho que tem duas camadas aí. Eu acho que ninguém gosta de assumir que é preconceituoso de cara, né? Não, mas eu tô falando isso porque eu não quero que seja dessa forma, mas eu não sou LGBTfóbico, eu não sou um grande machista, eu não sou racista. E eu acho que especialmente na pauta racial, mesmo setores mais extremistas não gostam de assumir. Tem práticas racistas, mas não gostam de assumir que são racistas e que aquelas práticas são racistas. Então, na hora de aprovar o projeto de lei, ninguém quis se contrapor ao projeto. Então, não teve discursos de contraponto ao projeto, né? Se afastaram um pouco, alguns preferem não votar, se retiram, mas não quiseram se posicionar. Porque eu acho que isso tem a ver com um certo cinismo, de que as pessoas não gostam de fazer um debate real sobre aquilo que acontece e tentam distanciar como se os discursos de satanização e criminalização, porque os discursos são mais do que na dimensão metafísica, digamos, espiritual, os discursos também são de criminalização das religiões de matriz africana, porque muitas vezes se diz, se isso está acontecendo na sua vida, se o seu marido, sua esposa é alcoolista, é porque alguém da sua família é de religião de matriz africana, é quase uma criminalização. Se cria e se estimula um ódio às pessoas de matriz africana. Então, se pratica o candomblé, eles inclusive tentam correlacionar desgraças às práticas das religiões de matriz africana. Isso não é só demonização. Eles tentam dizer que isso é liberdade religiosa. Isso não é liberdade religiosa. Isso atravessa uma fronteira de desrespeito completo. Isso é crime, porque é a criminalização das religiões de matriz africana. Só que não assumem. Isso acontece, então, no contexto da votação, há um cinismo, que é o cinismo de que não se fala dos temas e daquilo que realmente acontece. Então, a aprovação foi feita e depois a luta para que a sanção fosse também feita. Foi feita a sanção porque ninguém quis assinar um veto, assumir que esse tema não existe, enfrentar. Agora, a gente vai ter que passar para uma outra dimensão, que é discutir até onde
a liberdade religiosa pode chegar, se a liberdade religiosa pode assumir esse tipo de discurso, se tudo cabe na liberdade religiosa, inclusive o estímulo ao ódio. Se dentro de outras religiosidades não pode haver uma discordância, mas uma discordância em relação a práticas religiosas de outros grupos, mas uma discordância que respeite a prática de outros cultos. Então, a gente precisa falar sobre esse tema também. A liberdade religiosa é princípio fundamental. Eu sou um defensor. O Brasil é um Estado laico, a gente não pode esquecer disso nunca. Exatamente. O Estado laico precisa ser mediador. Ele precisa ser capaz de entender vozes plurais e diferentes e não aceitar uma hegemonia religiosa e se tornar um Estado religioso. Recentemente, alguém disse que o grande erro da história foi a laicidade do Estado, o fato do Estado ser laico, né? Uma referência política de um grupo político disse isso num discurso. Isso é um absurdo. Querem voltar a um Estado religioso, querem voltar a um Estado que seja hegemônico de uma religiosidade, justamente para impor seus dogmas, seus princípios para toda a população. E ao impor seus dogmas, evitar que haja pluralidade, que haja diversidade de opinião. Então, isso é um ataque frontal à democracia. Por isso, a gente sempre diz que não há democracia sem enfrentamento ao racismo, não há democracia sem enfrentamento ao racismo religioso também. Vamos falar especificamente, a gente está falando muito das leis, da lei na questão das religiões de matriz africana. Ela contempla também outras religiões que são minoritárias no Brasil e que os seus adeptos sofrem preconceito? As pessoas adeptas do judaísmo, as pessoas adeptas do islamismo, a gente sabe que elas também, cada uma à sua maneira, são vítimas de preconceito religioso. Sim. A lei contempla esses grupos? Com certeza. Claro que a lei ela parte de um diagnóstico de que há alguns grupos no Brasil que sofrem racismo religioso prioritariamente. São grupos excluídos historicamente, são grupos que são alvos desses discursos de ódio. Então, ela é construída para dar resposta a isso, como várias legislações são feitas. Mas, obviamente, quando a gente fala de racismo religioso, a gente sabe que quando se trata de outras religiões como as citadas, o judaísmo, com as religiões, os muçulmanos, esse tipo de discriminação também é direcionado a grupos étnicos. Então também tem uma dimensão, uma camada do racismo religioso. Não é o racismo religioso abordado do ponto de vista teórico mais comum no Brasil, evidentemente, mas também se trata de racismo religioso. Até porque, só para ficar bem claro, até lhe ajudando aqui na resposta, deputado, porque as religiões de matriz africana, elas têm muito mais adeptos no Brasil do que o judaísmo, o islamismo. Se a gente for calcular, são as terceiras, né? Estão em terceiro lugar no número de adeptos, são mais de 1 milhão de praticantes que se dizem praticantes de religiões de matriz africana, é uma quantidade grande. São religiosidades que estão em crescimento, então você vê os dados estatísticos, tem mais gente também, né, além de outras religiosidades, como os evangélicos, né, que são também de múltiplas denominações. Os evangélicos, sim, a gente trata como um grupo, não é um grupo monolítico, muita gente trata dessa forma, mas é um grupo também plural. Então tem segmentos mais tradicionais, segmentos neopentecostais. Há alguns anos atrás você tinha alguns segmentos que sofriam mais preconceito, e isso hoje mudou porque foi uma religião que cresceu muito no Brasil. Então, as religiões de matriz africana têm crescido também no país. Então, a lei foi desenhada, direcionada para enfrentar o ataque aos terreiros, para enfrentar o ataque às pessoas de matriz africana, as pessoas de candomblé, de umbanda e de outras tendências também de matriz africana. Mas, obviamente, que eu acho que ajuda e responde a outros tipos de discriminação direcionada a outras religiosidades. Durante a elaboração do projeto de lei, deputado, eu tenho certeza que o senhor deve ter ouvido muitos relatos. Quais mais lhe tocaram, assim, e o que é mais comum de acontecer? A gente tem relatos muito graves, né, como os ataques diretos aos terreiros. As pessoas vão tacar fogo nos terreiros. Tacar fogo nos símbolos das religiosidades, nas estátuas. É uma violência, aquilo agride as pessoas que frequentam aquele terreiro, aquilo agride as pessoas. Teve um terreiro muito simbólico da Mãe Baiana que sofreu um ataque, é um terreiro que fica no Paranoá, aqui no Distrito Federal, um terreiro muito grande. Mãe Baiana é uma figura que é uma referência para nós no DF nesse tema, uma lutadora em defesa dos povos de terreiro, que faz alguns anos. Então, o relato dela
dela é um relato muito simbólico que ajudou e subsidiou a elaboração da legislação. A gente recebeu também alguns relatos. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Legislativa, estou no 6º ano na presidência, e a gente recebeu alguns relatos assim também muito tristes de pessoas que estão num período no candomblé que eles chamam de preceito. Às vezes é um período de 20 dias, 30 dias que eles precisam, ou até mais, que eles precisam ir com as vestimentas, né, cobrir a cabeça e estarem no local de trabalho com essas vestimentas. E aí eles perguntam para a chefia diz que pode, que não tem problema, até pela legislação trabalhista, que em tese é preciso que haja respeito a todas as religiosidades, então ninguém é impedido de entrar com uma Bíblia, um terço, no seu local de trabalho, ou colocar um terço na sua mesa de trabalho. Mas quando esse ambiente é um ambiente que respeita as religiosidades, obviamente, mas essas pessoas começam a sofrer constrangimentos. Então, se você puder não vir, ou então vem o aviso prévio. Rapidamente vem uma demissão. Então, são relatos muito tristes de pessoas que tinham uma vida profissional consolidada em alguns espaços e começam a sofrer preconceito. A gente encaminha para o Ministério Público do Trabalho, na comissão, a gente ajuda, mas todos esses relatos ajudaram a gente na compreensão de uma necessidade que era avançar para além do conceito de intolerância religiosa, que é um conceito mais generalista. Então, ele não entra, acho que no cerne da questão. Na camada que dimensiona a estrutura brasileira, que é o racismo. Para dizer, nós estamos falando aqui não só de intolerância religiosa, a gente está falando de racismo. São pessoas que sofrem preconceito pela questão religiosa porque essas são religiões negras, que foram trazidas para o Brasil dos países africanos. Então, eu acho que isso traz uma dimensão estrutural para o problema que nós vivemos em relação a essas religiosidades. Então, eu acho que esse relato nos ajudou nessa formulação. Foi uma das primeiras legislações do país em assembleias legislativas que trata especificamente disso e a gente espera que ela seja replicada no Brasil inteiro, porque é uma legislação muito importante. Só da gente falar sobre esse tema, eu acho que a gente tem uma tendência a gerar reflexão em quem está ouvindo a gente. Depois que se tornou lei, qual foi a repercussão que o senhor teve? Agora pegando dos dois lados, tanto dos praticantes de religiões de matriz africana, quanto de grupos que se demonstram contrários. Teve algum feedback, teve algum retorno? Tive, assim, é muito legal. A gente recebe algumas pessoas as pessoas de matriz africana que contam esses relatos tristes, tipo, eu tô com a minha roupa, tenho dificuldade de entrar num ônibus, porque eu tenho medo do que eu vou sofrer dentro do ônibus. Se alguém vai passar orando em cima de mim como se eu fosse endemoniada, como se eu fosse algo do mal, né? Então, as pessoas sentem que é um passo. Então, muita gente, olha, a gente sempre ficou invisibilizado, porque também tem o problema da gente não falar sobre os temas. Essa é uma questão do racismo no Brasil. A invisibilidade não nos ajuda no enfrentamento. Isso é qualquer temática, né? Eu pauto muito a cidadania da população LGBT na Câmara Legislativa do DF, por ser um homem gay, por ser um ativista LGBT também. E eu falo, nós vamos falar sobre esse tema. Por isso que nós estamos ocupando espaços políticos, espaços institucionais, para trazer reflexão. Não é para lutar por hegemonia, é para lutar por direitos. Os povos de terreiro não querem hegemonia, eles não querem dominar a Constituição, o Estado, eles não querem disputar a eleição e serem maioria. Não é esse o discurso deles. Eles querem reconhecimento, eles querem falar sobre o assunto, eles querem sair da invisibilidade para não sofrerem mais violência. Então, e ter seus direitos respeitados. E terem seus direitos respeitados, o direito à sua expressão religiosa, à sua prática religiosa. Então, esse foi um pouco o sentimento. A gente teve logo depois o lançamento da frente parlamentar do tema na Câmara. Foi lotado, foi um evento lindo, porque também é um grupo plural, os povos de terreiro também não são um grupo homogêneo. É um grupo de várias tendências diferentes, então todos foram lá, cantaram, ocuparam o espaço da Câmara e foi muito bonito. A resposta foi positiva e a gente também tem recebido um feedback positivo da sociedade, porque muita gente que não entendia, que não compreendia. Eu estou vendo lá, deputado, o que você está fazendo em relação àquele tema. É muito triste, né, que as pessoas não aceitam as religiões dos outros, a gente tem que tomar cuidado como fala, porque às vezes faz uma brincadeira sobre macumba. Aquela frase, né, que eu vou repetir aqui, o chuta que é macumba, né? Essa é uma brincadeira que é inaceitável. Inaceitável porque é como se a macumba sempre fosse na perspectiva negativa. Isso é uma coisa demoníaca e por isso merecesse ser desrespeitada. Exatamente, como se ela viesse para o mal, para a sua vida, como se ela viesse para te atrapalhar. Então, eu acho que desmistificar isso, falar sobre isso é um passo muito importante que a gente dá. Deputado, antes da gente encerrar, eu queria então que o senhor falasse com aquela pessoa que está em casa,
A gente está falando de uma lei que reforça muito esse combate no âmbito do Distrito Federal. Ainda Sim. não existe uma lei nesses termos nacional. O que a gente tem é a criminalização nacional devido à equiparação da injúria racial com racismo. Sim. Mas a pessoa que está em casa, que está se sentindo prejudicada, perseguida pela religião dela, o que é que o senhor diria para essa pessoa agora, nesse momento? Eu acho que a gente precisa lutar, se organizar. Eu sempre falo que, infelizmente, para os grupos minoritários, os grupos historicamente atacados, a gente não tem caminho e solução fácil. A gente precisa se organizar. Os movimentos são fundamentais. Os povos de terreiro, em todo o país, precisam se organizar, precisam estar juntos para dar uma resposta. A gente não pode aceitar calado esse tipo de violência. É duro, porque além de praticar a sua religião, você tem que lutar, você tem que se organizar. Mas eu acho que isso é fundamental. A gente só conseguiu uma legislação hoje no Distrito Federal porque os povos de terreiro do DF se organizaram para isso. Já é crime no Brasil o racismo, mas a gente precisa incluir na legislação brasileira, eu acho que esse adicional, essa visibilidade adicional que é colocar lá, racismo religioso, intolerável e precisa ser combatido pelo Estado, tanto com ações pedagógicas, diretrizes preventivas, quanto também com ações punitivas. E a gente sabe que tem muita gente que está do lado de vocês também, que estão sofrendo aí, seja no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Legislativa, que querem legislar e atuar nesse tema. Deputado Fábio Félix, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. E eu agradeço também a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima edição do Cidadania.